Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma alegria estar aqui falando de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus abra os nossos entendimentos para que nós possamos apreciar da palavra de Deus, nos instruir na palavra de Deus. E o pastor Vanderlei me deu um susto, falando do pastor de São Manuel, tremia as bases. A gente treme que o papel de um pastor é difícil. É difícil. Mas graças a Deus, vamos alimentar do pão que vem do céu, que é a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. E nós vamos aprender no Evangelho de Jesus Cristo, aprender com Jesus Cristo, que Deus mandou seu Filho aqui na terra, não foi de qualquer maneira. Jesus veio para a terra para nos ensinar como sair, dessas ciladas do inimigo que nos aflige todos os dias da nossa vida. Porque a guerra não é contra carne nem sangue. A guerra é no mundo espiritual. Enquanto você não entender que é no mundo espiritual que acontecem todas as maldades, você não vai aprender, não vai saber como guerrear. E Jesus, aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, onde fala da tentação de Satanás. Ele é o tentador. Quando você lê o Evangelho de Jesus, você vai aprender como você lidar com as potestades, os principados. Você vai saber lidar com essa guerra que é no mundo espiritual. Se você não ler a Bíblia, não instruir na palavra, fica difícil para você enfrentar a batalha. Isso não quer dizer que você não vai passar pelo deserto. Você vai passar pelo deserto, mas você vai saber que o Senhor está do seu lado, te amparando em todos os momentos difíceis. Começou lá com o pessoal lá no Egito, quando eles saíram do Egito, o povo judeu. A primeira coisa que Jesus colocou na frente dele foi o deserto. Eles saíram da escravidão e foram enfrentar o deserto, Aqui nós vamos ver Jesus sendo transportado pelo Espírito para o deserto. Então, quando você lê o Evangelho de Jesus Cristo, você lê a Bíblia, que a Bíblia toda está concentrada no Senhor Jesus. Quando você lê, debruça nas Escrituras, você vai ver que toda a Bíblia é em torno do Filho de Deus. Toda a Bíblia está em torno do Filho de Deus. Então vamos ler. Hoje eu fui pro rádio porque estou com a garganta seca. Então, amém, irmãos? Amém. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 o quê? Noites. O pessoal está ligado. A igreja está antenada. Depois teve fome. Também 40 dias e 40 noites.
A ciência fala que depois de 40 dias e 40 noites, se você jejuar, seu estômago fica como se fosse o estômago de um bebê. Olha o bebezinho ali, ó. Fica igual o estômago de um bebê. Tira todas as toxinas do corpo. Vamos continuar. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Continuando. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondeu. Isso aqui é um diálogo no deserto entre Jesus e o adversário, Satanás, o diabo. Em outras partes da Bíblia tem diálogo de Satanás com Deus, como lá em Jó, né? Aí fala, mas se o Satanás conversa com Deus, tem um diálogo aqui na Bíblia. Ele é atrevido. Aí, continuando. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou, saiu daquele lugar, né? Transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, olha a segunda pergunta, olha a segunda tentação, né? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás aqui, ele já passou a usar a escritura. Você sabia que ele conhece as escrituras? Depois de Deus, ele era o primeiro. Era o primeiro anjo. E ele sabe as escrituras. Continuando. Novamente. Aqui. A resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Amém. Vamos sentar? Vamos aprender com Jesus como é guerrear na ala espiritual. Jesus estava onde? No deserto. Depois de quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Ele estava. Eu com dois dias, eu não consegui jejuar um dia, né? Já consegui ficar em jejum umas 8 horas, até umas 10 horas. Mas um dia, 24 horas, eu não consegui. Mas Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Diz na Bíblia que 4 homens jejuaram nesse tempo, 40 dias e 40 noites, né? Moisés, glória a Deus. Aleluia. Moisés, Josué, né? Elias e Jesus. Porque quando Jesus foi para o deserto, ele se esvaziou. Quando você estiver no deserto,
você se esvazia, se fica bem miudinho, porque quando você está bem pequeno é que Deus trabalha. Quando seu orgulho está todo quebrado, Deus começa a trabalhar. Na sua fraqueza é que aparece a mão de Deus. Jesus, ele foi para o deserto, foi transportado pelo Espírito Santo. Mas o que o diabo fez? Ele foi procurar, porque ele estava todo esvaziado. Toda a deidade do Senhor estava. Ele abriu mão. Ele queria ver como que era o ser humano aqui, como vivia o ser humano. Por isso que quando você está atravessando o deserto, aí você deve joelhar mais, orar mais, vigiar mais e aumentar seu relacionamento no sentido vertical. O relacionamento com os irmãos e com a igreja é horizontal, com Deus é vertical. Quanto mais se aumenta o relacionamento vertical, mais fica bom seu relacionamento horizontal. É Jesus. Aí você fica com vergonha de clamar. Clama, chora. Jesus chorou. Aí fala, homem não chora, homem chora, todo mundo chora. Eu quando piso no espinho eu choro, é doído. E quando vem as flechas inflamadas do adversário, é terrível. Aí o que é que Satanás, ele procurou trabalhar? Ele primeiro trabalhou na necessidade física. Quando você está com fome, é terrível. Ele foi e falou para Jesus na necessidade física de Jesus. Ele falou: transformar as pedras em pães. Jesus tinha poder de muito mais, não só transformar pedra em pães, mas não era adequado. Aquele momento não era adequado. Era impróprio. Porque assim Jesus iria minar o projeto de Deus para a salvação do homem. Jesus não teria ido para a cruz. Aí ele chegou e falou com Jesus assim. E Jesus pegou e respondeu para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso aqui que nós estamos fazendo. Alimentando da palavra, para que o nosso espírito se torne forte quando vier as tentações, porque elas todos os dias. Às vezes um irmão te fala uma coisa desagradável, uma coisa terrível ali para você, e você fica com raiva do irmão. Não é. Isso aí é na escala espiritual, onde o adversário usa os seus servos para trabalhar em favor do inferno. Aqui ele respondeu: nem só de pão viverá o homem. Isso aí está escrito, meus irmãos, em Deuteronômio 8:3. Essa resposta. Aí, o que é que ele fez? Ele já passou a usar a escritura para atacar Jesus. Muitos falsos profetas usam hoje as escrituras. Você sabia que os feiticeiros usam os salmos interditórios para eles fazerem os trabalhos deles? Muitos
Feiticeiro usa a Bíblia. Por isso que nós temos que consultar na Bíblia, lá em 1 João 4, né? Fala, precisamos provar os espíritos, porque nem todos são de Deus. Satanás se transcende diante de luz, e ele pode te enganar. Ele já fez isso com o sacerdote, né? E foi lá e falou no ouvido, sussurrou no ouvido do sacerdote. O sacerdote recebia muitas mensagens de Deus, mas aquele sacerdote não estava na posição. Ele era corrupto, e ele foi lá e foi. O adversário foi lá e falou a mensagem no ouvido dele. Está lá no Velho Testamento, lá no rei Acabe, lá em Jezabel. Agora, meus irmãos, continuando, ele, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui para baixo, igual já li. Isso aí ele usou os Salmos 91, no versículo 11 e 12. Satanás usou o Salmo. Por isso que os feiticeiros usam os Salmos também, tem territórios. É? E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Aí já foi Deuteronômio 6,16. Isso é uma batalha entre o adversário e Jesus Cristo. Jesus Cristo foi para o deserto para mostrar para nós como que é a batalha espiritual. Como que você tem que combater? É com a própria palavra de Deus. Por isso você tem que estar dentro da palavra, refletir na palavra. Quando o pastor está falando aqui do Evangelho, eu fico de lá antenado, porque eu preciso da palavra para me instruir. Mas para mim poder pregar, eu preciso me instruir para me voltar para a guerra. A guerra é terrível, a guerra é espiritual. Novamente, no outro diálogo aqui, ó, ele falou para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha que petulância, que ousadia. Ele é ousado. Ele procura, ele fica dentro da igreja para achar brecha. Por isso nós temos que vigiar e orar. E eles vêm procurar a turma do manto também. Procurar a turma do manto. Ele é ousado. E a turma do manto tem que fazer a marca da ovelha. A marca da ovelha, aquele joelho escuro. Uma vez um pastor mostrou o joelho dele, eu espantei, misericórdia, pastor. Para ser pastor, ele falou: é isso e muito mais. Então, Jesus aqui está nos ensinando como Satanás, se ele enfrentou Jesus, quem é que ele não enfrenta? Né? Então nós temos que nos preparar como bons soldados. E aí nós vamos lá para Efésios. Nós vamos lá dar um pulinho lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 a 20. Amém? Nesse capítulo 6, de 10 a 20, esse aí é muito bonito. Se vocês puderem dar uma olhadinha. No demais, irmãos meus, esqueci de olhar para o relógio. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do... Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui, né? Aqui a Bíblia descreveu no sentido do maior para o menor. Principados, as potestades cumprem as ordens dos principados, né? E os príncipes das trevas das potestades, e as hostes espirituais das maldades, e esse do maior para o menor. A Bíblia descreveu do maior para o menor. Aqui está continuando. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esse aqui é a armadura de Deus. Nós vamos aprender. Com isso aqui a gente aprende a ser um soldado de Deus. Paulo está falando ao pessoal de Efésios, né? Corinto ficar de um lado, o mar Egeu do meio e Efésios do outro lado, né? E aí, estai pois firmes, verso 14, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardos inflamados? Quando você assiste aqueles filmes dos vikings, aqueles antigos lá, aqueles filmes históricos, o cara colocava um produto na ponta da flecha, colocava fogo e soltava aquela flecha e incendiava o escudo de proteção, incendiava o escudo de proteção, a segunda já vinha e já matava o soldado. Dardos inflamados do adversário. Tomai também o capacete da salvação, a espada do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Essa aqui. A espada do Espírito. A espada. Aqui quando fala da armadura, a armadura tem a de defesa, a armadura para defender e a armadura para atacar. A armadura para defender. Vou terminar de ler, depois vou explicar. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Mistério do Evangelho. Se é mistério, nós precisamos suar a camisa. Nós precisamos suar a camisa. Aqui agora, quando fala assim, revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí vem o capacete, né? Vem o capacete, vem a couraça, vem o escudo e vem a espada. A couraça e o sapato, né? Couraça, sapato, escudo e capacete são armas para o soldado se proteger. Agora, a espada, que é a palavra de Deus, a espada é arma para atacar e alcançar a vitória.
A espada, por isso que a palavra de Deus é a forma de você lutar. O que é que Jesus, na luta lá, no diálogo lá com Satanás, Satanás usou as escrituras. Ele não foi bobo, ele usou as escrituras. Mas Jesus também estava instruído nas escrituras. Respondeu dentro, também está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, em Cristo Jesus, vocês têm que se instruir na palavra. Quando eu não venho na escola dominical, eu sinto falta da escola dominical, porque ali eu estou me instruindo, eu estou tendo a responsabilidade de ser um soldado de Cristo, para lutar contra os dardos inflamados do adversário. Você, meu irmão, minha irmã, quando você põe a couraça da justiça, a couraça representa a justiça. A couraça é aquela parte que o soldado tem, usa, que protege a frente e as costas. O cinto vem para prender a couraça ao corpo. O cinto serve também para pendurar a espada. E aí, isso aqui está descrevendo um soldado daquela época, não um soldado moderno, né? Hoje o soldado moderno usa outros tipos de arma. Sapatos. Os sapatos. Os sapatos. É divulgar o Evangelho da paz. Você tem que estar firme, seus pés firmes no Evangelho. Se Jesus Cristo não tivesse firme no Evangelho, ele teria problemas. Mas ele estava firme, firmado no Evangelho, que é a palavra de Deus. Ele é o próprio Evangelho, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Temos que lutar não contra carne nem sangue. Então, se alguém te ofender, você sente magoado, mas quando você lê a Escritura, você vai lembrar: oh meu Deus, me perdoa aquele irmão também. Ele abriu brecha, e o adversário usou para me atacar. Mas Paulo fala também que quando isso aí está tão intenso, que a pessoa está fora do Evangelho de Jesus Cristo, se ele não quiser ouvir o Evangelho, se ele não quiser ouvir a palavra de Deus, aí você tem que abrir mão. Abrir mão, porque ele não quer ouvir a palavra de Deus. Você fala da palavra de Deus, o pastor fala, o louvor fala da palavra de Deus e resiste à palavra de Deus. E aquele que resiste à palavra de Deus, ele está sendo usado. Ele está sendo usado pelo adversário. Então, quando o pastor prega a palavra de Deus na igreja, é para instruir os crentes contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade, nesse ar suspenso, que está aqui suspenso. Lá quando Deus dialogou lá em Jó, falou para Satanás, de onde vens? Ele falou assim: estava por aí rodeando a terra. Então ele fica aqui para pegar quem? Aquele que está longe da palavra de Deus, e aquele que não tem, o escudo da fé.
o sapato do Evangelho da Paz, a espada da Palavra de Deus. Por isso que Paulo fala da armadura de Deus. Então nós temos que treinar e exercitar usando a armadura de Deus. Aleluia. E o capacete? O que é o capacete? Protege onde? Quem é motoqueiro sabe, o capacete protege a cabeça, a mente. É aqui, ó, a mente. E você tem que saber usar, né, o capacete da salvação. Porque quando sua mente, você deixou Satanás trabalhar na sua mente, nas suas emoções, no seu psicológico, aí você está prostrado. Mas o que é que você tem? Orar e vigiar. Sua mente está ligada em Jesus Cristo. Quando você tem a dificuldade, você pede o Espírito Santo para te instruir. Espírito Santo de Deus, venha Espírito Santo me ensinar para que eu possa combater o bom combate. Eu tenho que usar a espada, que é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Porque é bom, se tiver dúvida, é bom. Se eu não souber, eu peço ao meu pastor aqui. Graças a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico feliz por poder contribuir com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu fico ali no rádio, a gente fala no rádio, e as cartinhas da irmã Francisca lá, um dia eu vi uma cartinha de um ranchinho lá, e o cara tinha um radinho de pilha. E ele falou, olha, eu entendi a mensagem de Deus. Aí eu fiquei feliz. Por isso que eu estou perguntando para vocês se entenderam. Então, a luta é no mundo espiritual. Às vezes você fica machucado, né? Porque quando você está atravessando o deserto, às vezes vem muita aflição de todos os lados. Mas Jesus está lá te sustentando. Aí você fala, Jesus, quanto mais eu estou sendo humilhado, mais meu galardão está sendo aumentado. Quanto mais eu estou sendo humilhado, mais meu galardão está sendo aumentado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém. E eu fico feliz por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo.